Ótimo dia para todos vocês, que bom dia, excelente dias para todos vocês. Hoje é terça-feira, chuvoso, choveu muito ontem, caiu um toró aí em São Paulo, o pessoal de São Paulo aí, a minha solidariedade, Minas Gerais. Os locais que choveram, né, choveram bastante, torrencialmente, a natureza tá estranha, né, gente? Os fenômenos estão muito estranhos, né, poeira entrando, né, em várias cidades aí de São Paulo, Minas Gerais, essa nuvem de poeira que eles estão alegando que é a seca, né? É a falta de água. Como pode ser seca se está chovendo torrencialmente aí, gente? Há uma manipulação da informação. Bom, obrigado por você estar aí. Fique conosco. Hoje nós vamos falar sobre Melquisedeque. Você já ouviu falar sobre Melquisedeque? Eu tenho certeza que muitos de vocês não ouviram falar sobre Melquisedeque. Eu sempre fui, no tempo que eu era da igreja, eu nunca falei sobre Melquisedeque na igreja, nunca. Sabe o que é nunca? Foram 12 anos, eu nunca nem sabia que Melquisedeque existia. Mas eu vou dar agora o devido lugar ao sacerdote chamado Melquisedeque. Eu tenho que falar com vocês, eu tenho que explicar para vocês quem é Melquisedeque. Porque em Melquisedeque está toda a criação. Ele é ocultado nessa Bíblia do João Ferreira de Almeida, ele aparece aqui no livro de Gênesis, no capítulo 14, versículo 18, está aqui, ó, Gênesis 14, 18. Abre a sua Bíblia aí que você vai ver quem é Melquisedeque. Mas só que não fala mais nada de Melquisedeque. Está escrito assim, ó, Melquisedeque abençoa Abraão. Preste atenção nesse texto aqui, ó. Gênesis 14, versículo 18. Melquisedeque abençoa a Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Lembra do pão e vinho da Santa Ceia? Trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me as pessoas e os bens, toma-os para ti. E Abraão disse ao rei de Sodoma: elevo minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, que tomarei alguma coisa de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não me digas que enriqueci Abraão, exceto somente o que os mancebos comeram na parte dos homens que foram comigo a Né, Escol, Manhem, que tome parte justo comigo. Essa é a única passagem que fala de Melquisedeque na Bíblia. Tem mais alguma coisa aqui, mas fala muito pouco. Bom, Denilson, quem é Melquisedeque, Denilson? Vamos lá. Prepara-se para você não ficar cair da cadeira, ficar aterrorizado, ou como é a palavra, meu pai? Eu sempre esqueço a palavra. A pessoa fica assustada com o que a gente diz, né? Ela fica incrédula, ela fala que nós estamos falando besteira, somos hereges. Gente, Melquisedeque é a forma humana de Deus único chamado Yahweh, o Deus dos hebreus. O que criou o céu, a terra e o mar, ele veio antes do filho aqui na terra. O pai esteve antes do filho aqui na terra. Ele esteve na terra. Por que ele esteve na terra? Porque aconteceu uma tragédia, pessoal. Qual foi a tragédia que aconteceu? Ele colocou 2 guardiões da sua inteira confiança dentro do paraíso para guardar uma árvore. E essa árvore tinha o conhecimento do bem, do mal e da ciência, e uma outra árvore tinha o fruto da árvore da vida. E esse guardião, desculpa pela ligação, eu não tenho como bloquear essa ligação. Vai ligar de novo, tá, pessoal? Então vai ficar aí um pouquinho o som, mas é só para interromper. Porque quando a gente fala de Melquisedeque, gente, a gente está falando do Criador, como humano. Deixa eu falar na sua linguagem. Deus veio como homem.
não o Yahushua, não aquele que você conhece como Jesus Cristo, não, Deus Pai. Ele veio, ele amou tanto o homem que ele veio como ser humano para provar o que é ser humano. E ele ama muito o ser humano, gente. Mas vamos lá contar uma história. Eu vou contar a história para você entender. Porque veja bem, nós aprendemos da Igreja Católica, na Igreja Evangélica, que é assim, ó, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é assim que a gente aprende? Não é dessa forma? É dessa forma, né? Existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. E se eu falar para você que está errado essa divisão? E se eu contar para você que primeiro quem nasceu foi o Espírito? É o Espírito de Yahweh que vive pela frente. É o Espírito, você pode ver que o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito deu forma à imaginação de Yahweh, Deus Criador. Então, no 13º céu, está lá o Espírito da criação, onde ele reside. E lá está Yahweh e está Yahushua. Vou traduzir. Lá está o Espírito Santo, você que é evangélico. Lá está Deus e está Jesus. Lá no 13º céu, onde ninguém pode ir. Bom, ficou bem claro para você aí, né? Ficou claro isso aí? Legal. Então, quando ele fez Adão, ele tinha que se espelhar alguém. Gente, Yahweh é energia, é uma força que você não conhece, é uma força desconhecida. É um poder incomensurável. É um ser que tem um poder é dotado de um poder que jamais nenhum, do melhor do cientista humano, a melhor força que tiver aqui, não consegue descrevê-lo. Então ele tinha que se materializar aqui, porque seria uma coisa louca dele se ele não visse a obra da criação dele. Então ele se materializou como homem na figura de Melquisedeque. E da figura de Melquisedeque, ele fez a forma que se chama Adão. Vocês entenderam, pessoal? Ele fez a forma homem que se chama Adão. Mas ele fez a forma homem que se chamava Adão, se o Adão continuasse a preservar o elo de ligação com a criação, porque o Adão, ele não era um ser humano que nem nós, gente. Ele era um ser dotado de... a alma dele era fora do corpo e ele era um ser que via as coisas celestiais. E em Adão foi depositado, Yahweh depositou em Adão toda a esperança do mundo, de tudo que houve lá em cima. Você pode ficar assustado que foi isso que ele fez mesmo. Ele confiou o seu reino a Adão. Ele confiou o seu reino a Adão. Você já vai entender por quê. Ele deu toda a esperança da criação a Adão. Porque foi a melhor criação. Para tu ter uma noção, no livro Apócrifo diz que ele beijou o rosto de Adão quando ele criou Adão. Aí, esse Melquisedeque, que não é falado em canto nenhum, que ele deveria ser louvado, perdão, ele deveria ser louvado, o Melquisedeque deveria ser louvado. Aqui, eu estou com a foto do Melquisedeque aqui. Você vê que eles não escondem não, hein? Na Bíblia do João Ferreira de Almeida, ele não esconde, ó. Aqui, ó. Essa é a suposta figura de Melquisedeque. O Melquisedeque, o que ele fez? Ele formou Adão e a Eva. Ele formou Adão e a Eva. O espírito da criação pairava sobre a face das águas. Está lá no Gênesis 1, tá bom? Vou marcar aqui, ó. Vamos lá, Gênesis 1. Vou botar aqui na Gênesis 1. Depois eu vou ler para você. Ó. No princípio, criou Deus Yahweh o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Yahweh se movia sobre a face das águas. Então, na hora que ele criou, na hora que ele pegou essa terra aqui para transformar ela, ele pegou para transformar, toda essa transformação dar-se-ia no centro da terra, no meio da terra. Então, no meio da terra emanou uma força, e essa força é a força do Deus chamado Yahweh.
Nesse meio dessa terra, no meio, exatamente no meio da terra, existe um lugar que eu vou falar para você que ele existe até hoje. Nesse lugar, no meio da terra, foi colocado o nosso Criador. O nosso Criador desceu na figura material chamado Melquisedeque. E de Melquisedeque, paz, meus senhores, ele abençoou a Abraão. Abraão é pai de todas as nações, o pai da maior nação do mundo. De Abraão nasceu Isaque e Ismael. De Isaque nasceu Jacó. De Jacó nasceram as 12 tribos. E as 12 tribos se encontram hoje no Brasil e na América. O nosso pai Abraão foi abençoado pelo Deus Criador do céu e da terra. E de Abraão, que era semita, nasceu Yahushua. Yahushua era semita, da raiz de Sem. Mas quem era Melquisedeque, Denilson, na verdade? O rei de Salém. Eu vou ler para você aqui agora. Ele era um rei de Salém. Ele se travestiu de majestade de rei e emprestou. Logo quando eu li ali sobre o pão e o vinho, ele se teletransportou até Maria, mãe de Yahushua, que você conhece como Jesus, e do seu corpo pegou um pedaço de pão e colocou na boca de Maria, e do seu sangue colocou na boca de Maria, e aí a Maria deu luz ao que nós chamamos de Yahushua, ou vocês conhecem como Jesus. A alma que estava dentro de Jesus, a alma que estava dentro de Yahushua, era uma alma criada por Yahu, Espírito. Ele tirou essa alma de dentro dele e colocou no próprio corpo dele. Paz, meus senhores, é loucura? Para o homem é. Mas ele colocou no próprio corpo dele, que ele injetou dentro da Maria para ser o salvador da humanidade. Ele se projetou no futuro, porque ele sabia que as 12 tribos iam se desviar. As 12 tribos esqueciam do nome dele. O nome dele não seria manifestado no mundo, mas ele não queria empurrar na força, na goela, dentro, que você pronunciasse o nome dele. Você tem que conhecer ele. Quando você conhece ele, aí sim, você reconhece a autoridade dele, porque ele criou tudo. Nessa Bíblia do João Ferreira de Almeida, eles escondem Terron, esconde Yahu. Esconde os dois deuses. E esses dois deuses, por incrível que possa parecer, tiveram um filho. Sabaote foi o filho de Terron. E Yahushua é o filho de Yahu. Só que o Sabaote e Terron, eles se transformam. Eles são deuses andrógenos, não são deuses. Eles se transformam em vários outros deuses. Dentre deles é Deus e Jesus. É o Deus, Deus, pai de Sabaote, pai de Jesus. Deus está me dizendo que Jesus e Deus não é os nossos Salvador, nosso Criador? É isso que eu estou te dizendo mesmo, claramente aqui, ó. Deus e Jesus não é o nosso Criador. É a mesma coisa. Gente, é só fácil, eu vou fazer uma simbologia para você. Pense nos índios. Os índios, eles acreditavam numa grande luz, numa grande força, num grande Deus, não é isso? A gente pensava sempre que, não, eles estão enganados, os índios adoram deuses estranhos, adoram demônios. Não. Os índios adoram Deus na sua inocência. O verdadeiro Criador do céu e da terra é diferente. Vamos desconstruir a ideia. É diferente do que você já aprendeu. Então esse Melquisedeque, ele habitava ali no centro da terra. Quando ele começou a criação desse mundo, ele se transformou em um homem e ficou ali, no centro da terra. Então, tanto é que ficou ali, que todos os reinos iam buscar informações com ele. Aqui, ó. Pega o seu livro aqui, ó. Esse livro aqui é apócrifo. Se você vai ter que ler a Bíblia e o apócrifo. Está escrito aqui, ó. A fundação de Jerusalém. Está aqui, ó. Deixa eu ver se você coloca aqui para você ver, ó. A fundação de Jerusalém. Vamos ver lá? No mesmo ano em que Abraão levou o seu filho para imolação, quando Abraão foi levar Isaac lá para oferecer ele, Jerusalém foi fundada. O início da edificação começou da seguinte forma. Quando Melquisedeque apareceu
e mostrou aos homens que vieram ter com ele Abimeleque, rei de Gedá, Anapel, rei de Sineá, Arioche, rei de Delazar, Caor, Lamé, rei de Elã, Tarel, rei de Galeu, Berá, rei de Sodoma, Bizar, rei de Gomorra, Sineg, rei de Dama, Gamaí, rei de Sidom, Satash, rei de Bela, Tabique, rei de Dafos, e Bacó, rei do deserto. Olha só, esses nomes aqui, tudo engraçado, né? É como se pegasse hoje, vou traduzir, todos os governadores do mundo, naquela época, que era aqui do lado do Brasil, do lado da América, vieram ter com a figura, a imagem do Deus Altíssimo, que se chamava Melquisedeque. E Abraão foi abençoado por ele, tá? Esses 12 chegaram a Melquisedeque, rei de Salém e servo do Deus Altíssimo, e quando eles viram a sua figura e ouviram as suas palavras, suplicaram-lhe que fosse junto com eles. Olha só, pessoal. E ele respondeu-lhes: não tenho permissão de me afastar-me daqui para um outro lugar. Então, Melquisedeque nunca se afastou de Arruxurum, ou de Jerusalém. Nunca. Então, apressaram-se em muitas consultas para a decisão de construir uma cidade, enquanto comentavam entre si: ele é, na realidade, o rei de toda a terra. Quem é o rei de toda a terra? Melquisedeque, e pai de todos os reis. Assim eles edificaram uma cidade e construíram Melquisedeque, seu rei, e lhe chamaram de Jerusalém. Uau! É Jerusalém, tá, pessoal? Quando Magog, rei do sul, ouviu falar disso, veio ter com ele, admirou seu porte, conversou com ele, fez oferta e deu-lhe presente dessa forma. Melquisedeque era honrado por todos os povos e chamado pai dos reis. E por isso que foi dito pelo apóstolo: os seus dias não têm começo e não têm fim. Ao Enécio, de todavia, pareceu-lhe que ele não foi um homem, e dele afirmaram erroneamente que era Deus. Bom, vamos lá. Está no livro de Caverna do Tesouro, página 227, no capítulo 29. Caverna do Tesouro, 220, a página 227, o capítulo é 29. Gente, vou simplificar para você. O Melquisedeque, ele veio à terra, fez o Adão, do Adão criou-se a Eva. Na hora que Adão comeu o fruto com a Eva, aquela forma humana morreu. Ele matou aquela forma humana. Veja bem, ele não matou Deus, o Yahweh. A materialização dele como humano, porque ele veio como humano, ele matou. Porém, o Criador arrumou uma forma de se comunicar ainda com Adão. Como? Através do sonho, através da psique, através da mente. Porque na matéria ele foi proibido de se manifestar. O Adão tirou a comunicação dele com o Pai Criador. É por isso que você que é evangélico, você pode pedir para ver Deus que você não vai ver. Nesse corpo você não vai ver. Você pode até ouvir a voz dele, mas você não vai ver ele porque ele não tem forma. Por isso que essas imagens aqui, para a gente não deve adorar a imagem. Por isso que ele falou para a gente não adorar a imagem. O Melquisedeque, ele merece todo o louvor e toda a honra de vocês. Minha. Ele merece ser reconhecido porque o Abraão deu o dízimo. Aí quando o pastor pega essa passagem e fala assim, mas o Abraão tomou o dízimo de Melquisedeque, tomou o dízimo de Abraão. Sabe por que Melquisedeque pegou o dízimo de Abraão? Porque o Abraão matou um montão de gente na guerra e ele falou assim: tu não vai levar sangue, dinheiro de sangue junto contigo, me dá tudo aqui, me dá o 10% aqui. Ele guardou, guardou lá em Arruxurum, né? Guardou lá no centro da terra, está lá até hoje, está submersa, porque Jerusalém está submersa. Jerusalém não é esse lugar lá na faixa de Gaza que o povo judeu construiu lá dizendo que é Jerusalém. Não é, ali é uma farsa, ali não é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela está impisável, ela está no fundo do mar junto com Atlântida e junto com Samaria.
Ela está no fundo do mar. Ela era o elo que ligava a África à América. E lá no centro da Terra, ali no centro, no meio da Terra, ao meio da Terra, eles falam, e até eles falam isso, né, que a linha que divide o Equador é a linha do centro da Terra. Eles não estão enganados, não. Eles estão falando certo, aquela linha imaginária do Equador. Então, essa linha que divide a Terra é a linha onde está a cidade de Arrochurum, que ela está submersa, mas ela vai emergir, porque haverá um grande terremoto, que está descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 6, que vai tirar essa cidade de lá de baixo e vai levantar ela para que o Monte Sião, que vai linkar, levar a terra até o segundo céu. O Tisson, que é o monte aonde tem o trono do Criador, porque lá em Isaías diz que ele se assenta no trono, o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Então Melquisedeque emprestou a sua forma por isso que ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Melquisedeque aconselhou todos os reis da terra na hora que ele estava aqui. E ele foi morto com requinte de crueldade. Por quem que Melquisedeque foi morto com requinte de crueldade? Além de Adão pecar, na forma humana dele, depois que ele perdeu esse elo, o arco inimigo dele, o Terron, junto com Lúcifer, o matou com requinte de crueldade, da mesma forma que o filho morreu, o pai morreu. Aliás, o pai morreu com mais crueldade ainda do que o filho. O Melquisedeque foi estraçalhado pelo cetro, que ele carregava o cetro do poder, o cetro de ferro. Aonde esse Lúcifer pegou esse cetro de ferro e levou esse cetro de ferro lá para o inferno. Ficou lá dentro, perto do inferno com o cetro de ferro, que era o cetro da vida e da morte. E matou Melquisedeque. Essa história não é contada nos livros, porque isso foi ocultado das pessoas. Parece conto fictício, né? Pois é, mas vocês vão saber muito mais coisas sobre o nosso querido e amado Melquisedeque. A ele nós temos que reverenciar, porque ele se encarnou, ele foi homem e deu o corpo dele para o corpo do Salvador, chamado Jesus, que você conhece como Jesus, que o nome dele é Yahushua. Porque a Maria não se engravidou por relação sexual, gente. Maria se engravidou pela boca. O anjo da parte do Pai, aquele anjo que apareceu para ela, que vocês não conhecem, que está no Apócrifo, colocou um pão e um vinho na boca da Maria, que era o corpo de Melquisedeque, que recebeu o espírito de Yahweh aqui na terra, e que também foi morto. Mas ele foi morto cumprindo a profecia, que uma semente, para ela dar fruto, ela tem que morrer, ela tem que cair no chão. E aí depois ela cresce e dá muitos frutos. E hoje eu sou o fruto e você é o fruto. Deturparam, colocaram o nome de Jesus, colocaram o nome de Deus, mas nós vamos devagarzinho desconstruindo essa ideia de que Deus é o teu Salvador. O nome do nosso Salvador é Yahweh. E o nome do filho dele é Yahushua. E a forma dele humana se chama Melquisedeque. Ele se transformou em homem. Ele se transformou em homem na cidade de Jerusalém, na terra de Selá, está aqui. E emprestou. Todos nós somos descendentes de Melquisedeque. Todos nós somos descendentes de Melquisedeque. E Melquisedeque, o rei, Melquisedeque, ele vai reinar, gente. Melquisedeque voltará a reinar. Porque a cidade vai aparecer de novo. Veja que todos os homens, o Lúcifer, eles tudo desejam poder, desejam reino. Porque o reino é só de um. É de Melquisedeque aqui na terra. De Yahweh nos céus. Melquisedeque, o rei, irá reinar com seu filho, chamado Yahushua. Passará o poder para Yahushua. Yahushua estará em Sião, cuidando do seu povo. Um povo remido, um povo santo, um povo imaculado, um povo que não se contaminou com as coisas desse mundo. Um povo que procura fazer o bem. Um povo que ama o próximo como a ele mesmo. Um povo que está todo dia reconhecendo a sua insignificância. E Melquisedeque, ele deveria receber toda a adoração aqui na terra. Pessoal,
Melquisedeque é a forma de Yahweh aqui na terra. Ele veio como ser humano e ele veio antes do filho. Eles mataram, o Lúcifer matou o pai como homem e matou o filho como homem. Mas ele só fez o seguinte, Yahushua abriu o caminho para a gente, para nós que somos descendência de Adão, quando nós morrermos, deixarmos essa matéria, seja de que forma for, a tua alma estará na mão daquele que você acredita que ele exista. Porque se você, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei dele diante do Pai. Quem é o Pai? Melquisedeque, na forma humana, na forma de espírito Yahweh. Entendeu, gente? Começou a entender um pouquinho? Se você não entendeu direito, nós temos aí o livro apócrifo, você pode dar uma lida no livro apócrifo, tá bom? Dia 28 do mês que vem agora, o último domingo, nós estaremos fazendo o nosso segundo encontro, o encontro lá na Querida da Boa Vista, tá bom, gente? Você é o nosso convidado, nós estaremos comunicando com vocês lá, conversando e falando da obra do nosso querido, amado rei, nosso amado Yahushua e também de Melquisedeque. Um forte abraço para todos vocês, não esqueçam de dar o seu like, de compartilhar nossos vídeos e pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Você é muito importante, tá bom? E pode comentar aí, se você tiver dúvidas, comente, que nós estaremos falando com você. Temos um grupo de WhatsApp que podemos esclarecer muita coisa para você. Que você tenha uma ótima terça-feira. Até daqui a pouco. Tchau, pessoal.